Salve, salve, Espartano, tudo bem contigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está acompanhando, tá ligadaço, grudadinho aí na tela do computador, do celular. Eu sou o professor Thiago Vidal e hoje a gente vai tratar sobre um tema recorrente em prova, ok? Carreira policial, aparece no edital, licitações, meu amigo, pode estudar contratação direta, porque vai aparecer na sua prova. Não é praga, não é voodoo, não é nada. É só uma constatação, perfeito? E olha só, quando a gente fala em contratação direta, a gente precisa pensar na chamada licitação. Vamos colocar aqui a primeira das hipóteses que a gente vai trabalhar nesse bloco, ok? É a chamada licitação dispensada. Dispensada. Por que ela tem esse nome aí, professor? Licitação dispensada. Olha só, dentro das hipóteses da nossa legislação, da 14.133, tem uma série de regrinhas que são afetas, licitação e contratos administrativos. A regra para a administração pública é que ela licite. Se a gente está falando em administração pública, em máquina pública, interesse público, a regra é licitar, ok? Dentro daquela ideia de supremacia e indisponibilidade do interesse público, a licitação ela pode ser enxergada sob o prisma da indisponibilidade. Por quê? A administração pública ela pode contratar, ela pode alienar do jeito que ela quiser bem, patrimônio que não lhe pertence? Não, né, professor? Tá aí a ideia. Ela não pode dispor de uma coisa que não é dela, ok? Só que olha só, em algumas exceções, a administração pública, ou quem tem o dever de licitar, pode pular a fase de licitação e fazer o que a gente chama de contratação direta, ok? Contratar serviço, adquirir bem, produto, sem o dever de licitar. Uma dessas situações é a chamada licitação dispensada, está lá no artigo 75. O que significa licitação dispensada, professor? Perceba, a palavrinha mágica é viabilidade. Viabilidade o quê? Na realização do certame. Na realização do certame. Tá, mas pera lá. Se a administração pública, professor, consegue licitar, por que ela vai contratar diretamente com o interessado? Porque o nosso legislador assim o quis. Nossa, que bravão esse legislador, professor! Ele trouxe hipóteses em que, mesmo sendo possível a realização de licitação, ele olhou para a administração e falou, ó, nestas situações, você, administração, não licita. Mas por quê? Com o avançar da análise dos incisos, você vai perceber que não faz muito sentido mesmo licitar, ok? Por isso que o nosso legislador falou, ó, seria até possível, mas você não vai licitar, ok? Vem comigo para a tela, vem comigo para o material. Nessa exceção ao dever de licitar, o que deve ser levado em consideração é que temos a possibilidade, ou seja, a viabilidade de ter a licitação, mas a própria lei veda, proíbe tal possibilidade. Temos que levar em consideração que a alienação de bens por parte da administração pública é possível, desde que respeitados os critérios legais e que estes sejam classificados como bens dominicais. A própria Lei 14.133 exige algumas condições para que a alienação seja concretizada. Então se liga aí na telinha.
Regra para alienação é a realização de licitação. Como eu já disse, a gente só está olhando o que dispõe a lei. Ok? Artigo 76. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Tratando-se de bens imóveis, inclusive os pertencentes às autarquias e às fundações, ele quis dizer aqui, né, a administração indireta, exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão. Olha só então que interessante. Para alienação de bens, a gente tem a regra, licitação, ok? E o próprio artigo 76 coloca a modalidade, que é o leilão. Então, quando a administração pública ela quer se desfazer, quando é necessário, quando ela tem interesse, ela pode se desfazer, ok, dos bens móveis inservíveis ou dos imóveis, desde que tenha autorização legislativa e seja precedido o quê? De licitação na modalidade leilão. Essa é a regra. Só que olha só o finalzinho da redação do artigo 76, inciso 1. Vem comigo aqui na tela. Dispensada a realização de licitação nos casos de. Então, o legislador, ele trouxe a regra, beleza? Então, a gente coloca aqui, ó, para a gente não esquecer, vou colocar até como observação aqui, tá? Ó, OBS. A regra é a licitação, ok? Na hora da prova, dá nervoso, começa a suar, esquece, é básico, mas esquece que é a regra. O concurseiro está tão condicionado a aprender as exceções que aí ele pega uma exceção e faz regra na prova. Aí é que lasca com a nossa vida, perfeito? Então lembra, a regra é a licitação para alienação de bens imóveis. Só que o legislador trouxe algumas hipóteses em que a licitação ela é dispensada. Perfeito? Então vem comigo aqui. Olha só. Casos em que a licitação é dispensada para bens imóveis, tá? Se liga. Aqui a gente tem uma regrinha e uma diferenciação dos bens imóveis e dos móveis. Tá? Vamos fazer a leitura aí, acompanha comigo. A linha A, dação em pagamento. B, doação permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, G e H deste inciso, que a gente já vai ver. Então vem aqui comigo, para você entender qual foi o raciocínio do legislador. Olha só, a administração pública, ok? A administração pública, ela quer doar um imóvel para a administração pública. É isso que está falando resumidamente a linha B. Do licitar, se a administração e a administração, de um lado e do outro. Então, olha só, na doação, na dação em pagamento, em relação a bens imóveis, percebeu que não faz sentido? Por isso que o legislador falou, ó, embora fosse possível licitação, administração, não o faça. Sacou a ideia? Qualquer? Então não precisa decorar todas as hipóteses. Pega o contexto da questão, o raciocínio, e aí você mata na hora da prova. Volta aqui comigo. A linha C, permuta por outros imóveis que atendam os requisitos relacionados às finalidades precípuas da administração, desde que a diferença apurada não ultrapasse a metade do valor do imóvel que será ofertado pela União, segundo avaliação prévia, e ocorra a torna de valores sempre que for o caso. A linha D, investidura. A linha E, venda a outro órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera do governo. F, alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos
destinados ou efetivamente usados em programas de habitação ou de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. G. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso de bens imóveis comerciais de âmbito local com área de até 250 metros quadrados e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração. H. Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o famosíssimo INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º da Lei 11.952, para fins de regularização fundiária, atendidos os requisitos legais. A linha I, legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6383, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública. J, legitimação fundiária e legitimação de posse de que trata a Lei 13.465. Então, olha só. Essas hipóteses aqui são para bens imóveis, beleza? Se liga, resumidamente, o que a gente vai lembrar em relação à licitação dispensada? A regra é a licitação. Vem comigo. Para os bens imóveis, é possível a alienação, ok? Desde que eles sejam desafetados, ou seja, que não sejam empregados nas atividades da administração, desde que haja prévia avaliação e autorização legislativa. Olha só como é criterioso, perfeito? Então, em relação aos bens imóveis, podem ser alienados? Sim, preenchidas quais características? Seja realizada sua desafetação, ok? Tem que ter avaliação prévia. Tem que ter autorização legislativa. Beleza? Essa é a ideia. Quando faz licitação, adota-se a modalidade de leilão, perfeito? Essa é a ideia que está estampado lá no inciso 1 do artigo 76. Quando, diante de uma dessas hipóteses que a gente acabou de ler, a gente precisa desses requisitos, mas aí não precisa da licitação. Fechou? Viu como ficou mais fácil? Não precisa ficar decorando a linha. Vem comigo aí. Ainda em relação à licitação dispensada, caso em que a licitação dispensada para bens móveis, tá? Os bens móveis, aqueles que são passíveis de deambulação, tá aí, ó. Esses dois, tratando de bens móveis, dependerá de licitação na modalidade leilão, também, mesmo jeito, mesma regra, dispensada a realização nos casos de... E ele coloca situações muito parecidas, ó, doação, permuta, venda de ações, tá? Venda de títulos, venda de bens produzidos ou comercializados por entidades da administração, venda de materiais e equipamentos sem utilização previsível por quem deles dispõe para outros órgãos ou entidades. Mesmo raciocínio. Permanece dentro da administração pública, não faz sentido licitar. Perfeito? Legal? Então essa é a ideia, esses são os bizus em relação à licitação dispensada. O que a gente não pode confundir, em hipótese alguma, com outra forma de contratação direta, ok? Que é a chamada licitação dispensável. Licitação dispensável. Ok? Mesmo bizu. Existe viabilidade na realização do certame. Mesmo raciocínio, ok? Tá, professor?
Se existe, por que que não licita? Porque o próprio legislador trouxe hipóteses em que fica a cargo da administração pública, fazendo uma análise discricionária, se realiza ou não. Nossa, professor, que da hora! É a administração pública que escolhe se licita ou não, desde que estejamos diante de uma das hipóteses trazidas pela lei. Senão ia virar bagunça. Se ficasse única e exclusivamente todas as situações a critério de análise de oportunidade e conveniência da administração pública para a realização do certame, o que a administração pública ia fazer? Não, vou licitar para quê? Demora, gasta tempo, dinheiro, demanda servidores envolvidos. É difícil, não é simples o processo licitatório, ok? Então a ideia é que eu, administração, me valer de licitação dispensável desde que estejamos diante de uma das hipóteses da lei. Perfeito? Então, na licitação dispensada, é possível a realização de licitação, mas o legislador fala, a administração, você não vai realizar, mesmo sendo viável. Já na licitação dispensável, também é viável a realização do certame, mas o legislador olha para a administração e fala, você quem decide. Só que essa decisão, obviamente, tem que ser justificada e deve estar diante de uma das hipóteses trazidas pelo legislador. Ok? Vem comigo então. Neste último caso, de exceção ao dever de licitar que estudaremos neste material, deve-se frisar que aqui faltou um H, que há do verbo haver, uma discricionariedade, ou seja, uma faculdade para a administração pública. Aqui a regra é que posso ou não fazer, ou seja, caso a administração queira fazer a licitação, ela pode, mas se a mesma optar em não fazer, não haverá nenhuma punição por parte da lei. Essa é a situação essencial que a gente precisa lembrar na prova, pois a mesma fornece ao administrador público várias hipóteses em que ele pode escolher fazer ou não a licitação. Então, olha só que interessante. Vem comigo porque a gente vai lembrar também essa característica, ok? Embora seja viável a adoção, a licitação ou a realização da licitação, fica a cargo da administração. Ok? Lembrando, e aí eu vou colocar em destaque essa expressãozinha, que essa é uma decisão discricionária. O que significa mesmo essa terminologia, professor, dentro do direito administrativo? Análise de oportunidade e conveniência por parte da administração. Estando diante de uma das hipóteses que a gente vai ver trazidas pelo legislador, cabe à administração analisar se é oportuno ou conveniente a realização da contratação direta. Ela até pode estar diante de uma das hipóteses de licitação dispensável. Por exemplo, uma das que mais cai em prova para carreiras policiais, situação de calamidade pública. Tá? O pau está comendo. A administração pública olha para aquele cenário e decide, será que é oportuno, será que é o conveniente eu abrir licitação, demorar todo o processo licitatório, cumprir todas as fases e aí adquirir determinado produto, ou eu dispenso, eu contrato direto, dada a situação de calamidade? Quem vai decidir isso é a administração pública. Vamos supor que a administração pública, diante desse mesmo caso de calamidade,
tenha material, sei lá, médico estocado. Ela consegue administrar o início dessa situação calamitosa e aí dá tempo para ela realizar a licitação. Não tem problema. Análise de oportunidade e conveniência. Fechou? Bora avançar então? Olha só. Desculpe. É dispensável a licitação. E o artigo 75 traz o rol aí. Percebam, meus queridos, que antes de iniciar a leitura, não precisa decorar. Se quiser decorar, não tem problema nenhum. Mas é só pegar o raciocínio. Perfeito? Eu vou marcar asterisco, vou destacar quais são as hipóteses que mais aparecem em prova, tá? É meio que bingo fraudado, é pedra cantada, né? Bola marcada. Tem alguns incisos que as bancas adoram e eu vou dar destaque para eles aqui com você. Se liga aí na tela, artigo 75. Para contratação que envolva valores inferiores a R$100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 2. Para contratação que envolva valores inferiores a R$50.000, no caso de outros serviços e compras. Só cuidado, chama atenção em relação a esses valores, tá? Porque a nova lei de licitações, quando ela trata de modalidades de licitação, ela deixa de lado a questão de valores, perfeito? Então, era muito comum na Lei 8666, modalidade de licitação, concorrência, tomada de preços e convite estarem atrelados ao valor do objeto da licitação. Agora, a gente esquece isso, mas aqui, nas hipóteses em que é possível a licitação dispensável, a gente precisa lembrar desses valores também, ok? Inciso 3. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizadas há menos de um ano, quando se verificar naquela licitação. A. Não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. B. As propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados do mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Essa aqui é a novidade, ok? E eu já vou dar um destaque para ela aqui. Na 1 e na 2 também, porque são novidades em relação a valores e em relação à manutenção de contrato anterior. Então isso aqui vai começar a cair bastante em prova, tá? São situações novas. Seguindo aí. Inciso 4. Para contratação que tenha por objeto A. Bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos. Essa expressãozinha aqui que vai aparecer na prova. A serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando essa condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Então é aquela hipótese, né? Só tem garantia se o reparo, se a manutenção for feita pelo fornecedor, pelo produtor do produto. Fechou? É mais ou menos igual o carro, né? A garantia do carro, se você não leva na concessionária, na oficial, você perde a garantia. Esse é o sentido dessa situação do inciso 4, ok? A linha B. Bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. C. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de 300 mil. Fica ligado também em valor bancadora. D. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação. ICT pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. E hortifruti, granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Essa aqui também aparece bastante em prova, se liga. F. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional. G.
materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da Força Militar. H. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada pelo preço e a escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da Força Militar. Vem comigo! Essas hipóteses que envolvem aí defesa nacional, militarismo, forças armadas, é a questão da padronização. Você imagina o exército brasileiro chegando numa missão de paz, um de amarelo, um de verde, outro de cor de rosa, perfeito? Então é uma faculdade que o legislador deu para a administração pública. Ao invés de licitar, pode adquirir de forma padronizada, mas depois realiza a licitação, ok? Fechado? Letra I, volta comigo aí. Abastecimento ou suprimento de efetivos militares, também, né? Relação à questão das operações militares, tá? J, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Essa linha aqui também é uma aposta minha, tá? Que vai começar a aparecer bastante em prova. K. Aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade certificada desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. Destaco, desde que inerentes às finalidades do órgão ou com elas compatível. É diferente daquela situação de inexigibilidade lá do artigo 74, perfeito? Aqui, na hipótese de licitação dispensável, deve ter o quê? O interesse ligado à finalidade do órgão. Lá na inexigibilidade não precisa, para restauração de obras de arte. Fechou? Muito cuidado aí, que isso aqui também a banca adora cobrar. A linha L, tá? O K vamos circular aqui também que é importante. L, serviços especializados ou aquisição ou locação de equipamentos destinados ao rastreamento e obtenção de provas previstas no inciso 2 e 5 do caput da lei do artigo 3º da lei 12.850, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. Essa aposta aqui, ó, pode cair em legislação penal especial ou processo penal, né, que é a lei dos crimes organizados. M, aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras, definidas pelo Ministério da Saúde. Olha, então, várias situações. E aí ele segue. Inciso 5, para contratação com vista ao cumprimento nos artigos 4º, 3º, 4º e 5º da Lei 10.973, observados os princípios gerais de contratação, ok? Inciso 6, para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional. Esse aparece bastante em prova. Inciso 7, nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Também aparece bastante. Olha aqui o exemplo, inciso 8, nos casos de emergência ou calamidade pública, tá? Então se liga, situação calamitosa. Esse inciso 8 é extensa a redação, mas sempre aparece em prova. Fica ligado no bizu. Inciso 9, para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgãos ou entidades que integrem a administração pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Ok? Inciso 10, quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. Inciso 10 também aparece em prova. 11. Para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público
ou em convênio de cooperação. 12. Para contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos do Sistema Único de Saúde. Apareceu o SUS aí, licitação dispensável, lembra da dica. 13. Para contratação de profissionais para compor comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Então se liga no inciso 13, que a contratação é do profissional que compõe a comissão de avaliação, ok? Da chamada banca, e não da contratação do profissional em si. Fechado? Inciso 14, para contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e comprovada idoneidade. E aí segue, né, a redação. E inciso 15, para contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico, tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contratado tenha questionado a reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. Essa que eu também assinalo, tá? Uma aposta minha, que é a questão da realização de concursos públicos, contratação da banca. Quando a administração faz contratação direta, ela se vale desse dispositivo legal aqui. Então, fica a dica, beleza? Bora avançar rapidamente para a gente terminar aí as hipóteses de licitação dispensável. Na tela, inciso 16. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos por fundação que regimental ou estatutariamente tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projetos de ensino, pesquisa e extensão, mais ou menos também no mesmo raciocínio do inciso anterior. Perfeito? E olha o SUS aqui de novo, Sistema Único de Saúde. Perceberam? A gente vai pegando esses bizus aí, ok? E aí, como eu disse para vocês, lembrem-se, e volta aqui comigo, a licitação dispensável, existe viabilidade na realização do certame, da mesma forma que na licitação dispensada. Qual que é a diferença que sempre cai em prova, professor? Na dispensável, existe discricionariedade da administração. Faz licitação ou não faz licitação, analisando oportunidade e conveniência. Tem que justificar, ok? Todas as formas de contratação direta. Na licitação dispensada, também existe viabilidade, só que a lei, o legislador, trouxe hipóteses em que não se realiza a licitação. Fechou? Então tá aí. Dentro de contratação direta, licitação inexigível, dispensada e dispensável, pode estudar esses 3 tópicos aí, que vai aparecer uma questão na sua prova. Espero que você tenha curtido. Grande abraço e até a próxima.